Você sabia que Israel está se preparando para a construção do terceiro grande templo em Jerusalém? É algo fascinante que está acontecendo. Eu já vou te mostrar que preparações estão sendo preparadas. Algumas já estão prontas. São coisas impressionantes. A ideia de existir um templo de Jerusalém é muito conhecido. Tudo começa na Bíblia quando Deus ordena, ainda quando eles estão no deserto: e fareis para mim um santuário e viverei dentro de vocês. Isso foi na época do deserto. Porém, na história posterior, quando Josué colocou o povo de Israel na terra de Israel, até que chegou o reinado do rei Davi, muitos anos depois, havia o mandamento de fazer esse santuário na cidade de Jerusalém, e não é mais somente um santuário que ele vai de um lado para o outro, nômade, como era o tabernáculo no deserto. É o grande templo de Jerusalém. Foi construído pelo rei Davi e quem terminou a construção e inaugurou, é claro que foi o rei Salomão. Ele foi destruído. 70 anos depois, com Esdras, foi reconstruído o segundo grande templo, porém 420 anos depois, os romanos destruíram o segundo grande templo. Mas a Bíblia traz muitas profecias, na verdade até ordens divinas, de que haverá um terceiro grande templo e ele será perpétuo. Veja, por exemplo, no começo de Isaías, no segundo capítulo, aparece a seguinte profecia: a visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, ou seja, não é na época de Davi, não é na época de Esdras, nos últimos dias da humanidade, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. Então a gente já vê aqui que no final dos tempos haverá essa casa de Deus e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Então aqui está falando que vai ter uma casa, é claro que essa casa é o grande templo de Jerusalém, que haverá no final dos dias. Interessante que Isaías traz mais em duas partes sobre essa profecia, com alguns acréscimos muito importantes. Um deles fala que e aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para servirem e para amarem em nome do Senhor, em nome do Eterno, em nome de Deus, sendo deste modo seus servos todos os que guardarem o sábado. Agora veja bem: e também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Então a gente vê que todos os povos serão bem aceitos. É uma casa de oração, uma casa de aproximação a Deus. Ezequiel, na famosa profecia do Vale dos Ossos Secos, que também é uma profecia para o final dos dias, ele também alude à construção do terceiro templo. Veja como está escrito aqui, com as diferenças com relação a Isaías. Está escrito assim: e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela vocês e seus filhos. E aí está escrito: e farei com eles um concerto de paz, uma espécie de um acordo de paz entre Deus e o povo de Israel, e será um concerto
perpétuo, ele nunca irá terminar. E os estabelecerei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então existe uma diferença entre o primeiro grande templo, o segundo e o terceiro, porque o terceiro existe uma promessa divina que ele será para sempre, ele é perpétuo. Já que isso está tão claro nos profetas, então muitas pessoas em Israel falam, então, nossa obrigação, da mesma forma que Moisés, junto com o povo, junto com Betsalelo, construíram o primeiro tabernáculo. Depois o rei Davi e, como falamos, o rei Salomão fizeram o esforço de construir o primeiro grande templo. Esdras não esperou que o grande templo caísse dos céus e ele pediu a contribuição de cada pessoa para construir o segundo grande templo, e ele teve êxito, apesar de todas as dificuldades. Então muitas pessoas entendem que o terceiro, também o ser humano, ele tem que fazer a sua parte. E exatamente pensando nisso, veja bem, muitos dos utensílios e mesmo a preparação de sacerdotes já está sendo realizada em Israel. Você sabia que existem casas de estudos superiores somente para sacerdotes, onde eles são ensinados e até mesmo eles treinam o trabalho no grande templo. Como assim? O que eles aprendem? Existem muitos trabalhos que somente os sacerdotes podem fazer no grande templo. Por exemplo, o trabalho do incenso. Ele é um trabalho que, além do incenso, que a gente vai falar mais tarde, você tem que saber quanto pegar, porque a Bíblia, ela fala que você tem que pegar uma quantidade que se chama no hebraico bíblico um hofen. O que é isso? De uma forma que você tem que pegar o incenso com 3 dedos e, utilizando o polegar, tirar o que veio sobrando na parte de cima e com o mindinho a parte de baixo. Então, esse é um dos trabalhos que eles são treinados a fazer. Eles se acostumam a não se impurificar todas as impurezas que estão escritas na Bíblia. Eles aprendem como devem ser feitas as oferendas, sejam as oferendas que são feitas com farinha ou mesmo com animais. Eles normalmente não testam com animais, ou seja, não sacrificam animais à toa. Isso só vai acontecer no grande templo, mas aprender as leis, como deve ser feito, eles sim são instruídos. Se você perguntar, mas quem sabe quem são os sacerdotes? Essa é uma tradição judaica que é passada sempre, de pai para filho, de pai para filho. Raramente essa tradição é perdida, porque é quase uma missão de cada pai explicar para o seu filho: olha, nós somos da tribo de Levi, pode ser que eu sou levita, pode ser que eu sou sacerdote, Kohen, ou mesmo a pessoa fala, nós somos Israel. Então isso é uma tradição que é passada de geração em geração e muitas vezes a gente até consegue comprovar. Então uma das coisas fascinantes que já existe são esses centros de estudos superiores somente para sacerdotes. Outra coisa, se a gente tocou no tema dos sacerdotes, são as roupas sacerdotais. Nós sabemos que um sacerdote comum, ele utilizava 4 roupas. Ele usava uma calça, ele usava uma túnica branca, ele usava uma espécie de um cinto também que era branco e um turbante especial. A forma como isso deve ser feito, os elementos que compõem cada um desses 4 vestimentas estão na Bíblia. E o Instituto do Grande Templo já fez várias réplicas exatas como estão na Bíblia dessas 4 vestimentas. Então isso aqui já está completamente feito, mas não somente isso. Também a roupa do sumo sacerdote, porque
somado às 4 roupas de um sacerdote comum, o sumo sacerdote tinha mais 4 roupas. Ele tinha uma placa de ouro na testa, onde estava escrito Kodesh Lashem, sagrado para Deus, com exatamente as medidas bíblicas. Além disso, ele vestia uma espécie de um avental chamado de efod. E ele tem fios muito especiais. Cada fio era composto por 6 materiais. Então eles fizeram exatamente como está na Bíblia. Além disso, o sumo sacerdote ele tinha uma túnica a mais, não só a túnica branca, ele tinha uma outra túnica de cor tchelet, que é um tom entre o azul e o verde, o mesmo tom que está escrito na Bíblia sobre as franjas que devem ser usadas, né? Como você pode ver no final daquela porção que fala dos espiões, então lá está escrito sobre essa cor. E essa cor aparece muitas vezes no tabernáculo também. Além disso, ele tinha o peitoral que ele utilizava com as pedras. Essas pedras, as 12 pedras do peitoral, também estão identificadas. Então o Instituto do Templo também preparou roupas para o sumo sacerdote. Então, com relação a vestimentas da maioria dos sacerdotes e inclusive do sumo sacerdote já estão preparadas. Se você me perguntar que outros utensílios já existem, então um dos mais fascinantes que qualquer turista pode vir para Israel e ver isso porque está em exposição na cidade velha de Jerusalém, é o candelabro, a menorá. Mais uma vez, o Instituto do Templo fez uma réplica perfeita. Quando eu falo réplica, a ideia deles é replicar aquilo que existia no grande templo e fazer de uma forma que, no momento que o terceiro templo já esteja reconstruído, essa mesma menorá, esse candelabro será utilizado para acender as velas sagradas. Então eles fizeram exatamente como diz a Bíblia, feito de ouro, com 7 braços, o braço central e 3 de cada lado, e as partes com todos os enfeites que a Bíblia fala que tem que ser nos mínimos detalhes, já está preparado. É interessante que também já foram identificados as 11 espécimes do incenso ou Ktoret, que era um trabalho feito no grande templo, uma vez de dia e uma vez no final da tarde. Então o Instituto do Templo pegou as 11 especiarias que estão citadas na Bíblia, sem a menor dúvida conseguiu identificar todas. A gente sabe também o peso que cada uma tinha dentro do incenso que era realizado e já está pronto para ser oferecido a Deus. E até mesmo o altar do incenso, que é chamado o altar de ouro, porque ele é folheado a ouro, também já está preparado. Ele é bem menor do que o grande altar de sacrifícios que eu já vou falar para você sobre ele, e ele ficava num lugar ainda mais sagrado. Ele ficava numa parte mais interna do grande templo, já está preparado. Se eu falei do altar de sacrifícios, esse altar não está pronto. Você sabe por quê? Porque ele era feito de pedra já no lugar do grande templo. Como não há possibilidade hoje de construir lá um altar que ele tem 32 amot, ou seja, cerca de 16 metros por 16 metros, tá feito completamente de pedra, de uma forma especial. A forma como se faz, nós sabemos, mas hoje não há possibilidade de colocar o altar no lugar onde ele deve ser colocado. Outra coisa que nós não temos como fazer hoje é a arca sagrada. E por que não? Porque a arca sagrada, de acordo com a Bíblia, ela é única. Não existe outra a não ser aquela
aquela da época de Moisés. Existe um grande mistério aonde se encontra essa arca. Nós temos um vídeo falando sobre aonde está a arca sagrada, com os objetos sagrados que Moisés lá colocou por ordem divina. Essa arca que ficava no sagrado dos sagrados, era a parte mais sagrada, mais importante do grande templo. Essa realmente Deus vai ter que revelar, provavelmente até mesmo através do Messias. Muito interessante também eram aqueles pães especiais, 12 pães, que eram oferecidas uma vez por semana, ficava uma semana toda no sagrado e no final da semana era repartido para os sacerdotes e acontecia um milagre. Esse pão continuava fresco depois de uma semana inteira. E existia a mesa especial que ficavam 6 pães de um lado, 6 pães de outro e 2 colheres pequenas com a especiaria chamada levoná. Alguns traduzem ela como mirra, que ficavam no meio da mesa. Essa mesa com seu formato também está pronta para ser utilizada no grande templo. Então não falta muito. Vai chegar um momento que Deus vai mostrar que já é permitido subir no monte do templo e começar a grande construção do templo de Jerusalém, a casa de oração para todas as nações.